Chama agora a julgamento o item 87 da pauta Elo, tem sustentação oral também, aqui inclusive presencial. Trata-se do processo número 100941/2020, da relatoria do conselheiro Marcelo Weitzel. É um recurso interno em reclamação por inércia ou excesso de prazo do Ministério Público de Minas Gerais. Conselheiro Marcelo Weitzel, por favor, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou tentar aqui simplificar, tá? Eu acredito que a questão não envolva tantos detalhes, mas, basicamente, se trata de que o recorrente Alex Ivan Xavier Barreta era servidor civil do município de Extrema, em Minas Gerais. Portanto, já deixo claro, ele não era servidor sequer do Ministério Público, servidor civil. Submetido a um PAD por parte daquela municipalidade, foi demitido. Posteriormente, ele se candidata a prefeito da localidade e essa candidatura é impugnada pelo Ministério Público Eleitoral e, consequentemente, pelo juiz eleitoral, nesse sentido. Contra isso, ele se resigna, ele procura o Ministério Público Estadual. O Ministério Público está tentando demover a punição, não consegue êxito, e daqui vem toda a resignação dele, tá? No sentido de inércia, de não atuação e de que estaria sofrendo perseguição política. Reforça que as alegações... Então, basicamente, ele bota uma suposta, nas razões de recurso, suposta perseguição do servidor municipal realizada pela divisão de transporte escolar, fatos relacionados a atos de improbidade praticados na Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Quer dizer, daqui já dá para perceber que nada disso se relaciona com o Ministério Público. Ele foi demitido por ter pego o ônibus da instituição, ônibus escolar ter saído com esse, foi demitido por ter brigado com um monte de gente, por ter faltado o serviço, uma série de situações que sequer estão mencionadas aqui, porque não são objeto desse recurso. O recurso é tempestivo, dele eu conheço, tá? Mas quero já informar que a suposta perseguição política, certo? Não foi vislumbrada, considerada a suposta perseguição política sofrida pelo requerente, pelo então prefeito do município de Extrema, no bojo de um processo administrativo disciplinar e de ação de impugnação de registro de candidatura, é matéria que não está abarcada nas atribuições constitucionais previstas no artigo 130-A da Carta Magna do CNMP. Não tem muito sentido o CNMP apreciar essa questão. A demanda é a preço, ostenta interesse individual, tá? Haja vista que as supostas irregularidades cometidas em um PAD são da competência do município de Extrema, de um servidor daquela municipalidade. Ou seja, o recorrente sequer é servidor ou membro do Ministério Público, requisito que certamente obsta a apreciação desse Conselho Nacional à situação narrada, a apreciação da situação narrada, atraindo, por consequência, a incidência no enunciado número 8 deste colegiado.
Em análise de decisão de arquivamento proferida pela promotora de justiça, Rogéria Cristine Leite, é de fácil percepção que o membro ministerial, promotora lá extrema, membro ministerial abordou todos os fatos que lhe foram trazidos a conhecimento. E esse conselho não cabe se imiscuir em atividade tipicamente finalista, ainda mais quando essas estão em consonância com os ditames legais, conforme preconiza o artigo 6º. A questão foi levada à promotora, que analisou e entendeu que não era caso de fazer. O requerente busca, em última análise, mera revisão de decisões das quais discorda, repisando em linhas gerais as mesmas alegações, seja no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, seja no Ministério Público Eleitoral, seja nesse Conselho Nacional do Ministério Público. Quanto à resignação do requerente relacionada à expedição de manifestação ministerial contrária em ação de impugnação de registro de candidatura. Veja bem, não deu isso. Manifestação em ação de impugnação de registro de candidatura, que resultou pela sua exclusão do pleito eleitoral no município de Extrema, face à incidência do artigo 1º, inciso 1º, a linha O da Lei Complementar 64/90, vale destacar que tal encaminhamento considerou a demissão do postulante dos quadros do serviço público da municipalidade, o tornando inelegível, bem como não existia nenhuma decisão judicial em sentido contrário que pudesse ser levada em consideração. Uma questão que ele levou ao Ministério Público analisou e entendeu que ele deveria ser impugnado, a candidatura dele. E se ele tivesse insatisfeito, ou se parece se mostrou insatisfeito, caberia recorrer dessa decisão, já que a matéria, inclusive, estaria judicializada. Não foram identificados indícios de inércia ou omissão na promotora de justiça. O qual devidamente comprovou o lapso temporal transcorrido e as decisões encaminhadas pelos representantes estão devidamente fundamentadas. Por fim, também não vislumbro razão suficiente para eventual análise do aspecto disciplinar em desfavor da secretária-geral do Ministério Público ao encaminhar ofício a esse conselheiro pedindo reconsideração de encaminhamento de despacho. A secretária podia ter ficado quieta, mas a secretária, num excesso de zelo, então entendeu de entrar em contato com este conselho e dizer que talvez não fosse caso de recurso, que era uma série de despachos, mais despachos, infindáveis despachos que ele ali procedia, mas nós entendemos que poderíamos receber como recurso. Mas o que ela fez foi isso, tá? Então, manifestação se tratava de reiterada resignação, não, nada disso, tá? A despacho fez isso, uma opinião dela apenas, e que nada interfere no feito. Em face disso, considerando as peculiaridades do caso em exame, penso eu que, por tratar-se de processo de âmbito administrativo, aquele lá, o PAD da municipalidade, determinados atos dispensam uma formalidade excessiva, razão pela qual conhecida as manifestações do recorrente como recurso interno, visando não obstaculizar o acesso ao plenário deste colegiado dos cidadãos que procuram este Conselho Nacional. Mas, de fato, o que se extrai das manifestações recursais são os mesmos argumentos já apreciados por este conselheiro relator quanto à promotora de justiça que analisou o caso. Ou seja, uma reiteração de razões, portanto, não vislumbro motivo de qualquer exame. As mesmas razões que ele discute lá, a prisão de PAD, problema dele lá com o município, com a área eleitoral, etc., o que ele está procurando trazer agora em recurso. Nesse aspecto, eu até conheço, por entender tempestivo, recurso e tal, mas não dou provimento, certo? Para entender que falece esse conselho qualquer análise dessa questão, né, nesse sentido. Obrigado.
E então eu agora concedo a palavra pelos 10 minutos regimentais ao advogado Dr. Alex Ivan Xavier Berreta. À vontade, doutor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os membros desse conselho. Não querendo o corrigir, presidente, eu não sou advogado, não sou doutor, eu sou o próprio requerente. Tá? E eu gostaria de estar trazendo aqui algumas questões com relação à nossa representação perante a esse conselho referente às atuações do Ministério Público de Minas Gerais, principalmente da comarca de Extrema. Nossa representação não foi contra a PAD, nossa representação não foi contra necessariamente a ação de impugnação de registro de candidatura, a qual a promotora relatada foi aderente. A nossa representação foi contra o seguinte: foi contra a inércia, como o relator já passou, e contra o excesso de prazo. Tá? Essa mesma promotora, ela não respondeu aos requerimentos, não respondeu às nossas denúncias, às nossas representações, assim como a ouvidoria do Ministério Público. Nossas representações começaram em 6 de agosto de 2019. As mesmas foram até o dia 10 de outubro de 2020. E nenhuma providência nem resposta foi dada até esta data. Até esta data, onde nós entramos em contato com todos os órgãos pertinentes, até chegar ao Conselho Nacional do Ministério Público, a qual foi, neste primeiro momento, qual nos amparou mediante as circunstâncias. Tendo a sua ação ministerial, como já falado, com excesso de prazo, a promotora, no dia, como foi falado aqui da questão da ação de impugnação de registro de candidatura, a própria promotora, ela abriu uma ação de registro de impugnação de candidatura contra a minha pessoa no dia 4 de outubro de 2020, pleiteando a minha situação de servidor efetivo. Porém, teoricamente, na verdade, efetivamente, eu estava demitido naquela data. Em sua defesa ao Ministério Público de Minas Gerais, ela alega que não tinha tempo suficiente para investigar as minhas demandas, porém, com apenas 8 dias do registro de candidatura da minha pessoa, nenhuma denúncia, ela ofereceu uma ação de impugnação de registro de candidatura contra a minha pessoa, sem base legal e sem provas. E ainda por cima, mentirosa, porque eu estava demitido, não é, legalmente, e ela me impugnou, ou melhor, requereu a minha impugnação por eu ser um servidor ativo, o que foi contrário à ação de impugnação demandada pelo vice-prefeito, a qual ela aderiu os fundamentos dessa ação de impugnação de registro de candidatura, reforçando esta perante a Justiça Eleitoral, a qual também aderiu o fato, e como o relator já falou, a minha candidatura ela foi indeferida. Porém, nesse processo de impugnação de registro de candidatura, havia documentos, haviam provas, a qual foi objeto de investigação da agente ministerial. Dentro desse processo, um dos documentos a qual foi arrolado foi a publicação
na imprensa oficial da portaria da minha demissão. Neste processo, que foi apreciado pela agente ministerial, a minha demissão, teoricamente, tinha ocorrido no dia 14 de agosto de 2020. Fato que eu afirmo categoricamente ser impossível, porque no dia 17 de agosto de 2020, eu era um servidor efetivo. E, juntado esse print da imprensa oficial, a publicação do ato, aquilo que faz um ato público ter validade, ter vigor perante a justiça, foi simplesmente no dia 20 de agosto de 2020. Ou seja, 6 dias após a data referida na ação de impugnação de registro de candidatura aderida pelo agente ministerial, que fatidicamente levou a Justiça Eleitoral a sentenciar o indeferimento da minha candidatura. Levando, como o tempo já se avança, levando em consideração as ações do agente ministerial em questão e o Ministério Público, pois a ouvidoria tinha conhecimento de todos os fatos desde o dia 20 de fevereiro de 2020, tá? Inclusive, eu gostaria também de ressalvar aqui que as demandas protocoladas ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais foram enviadas ao Ministério Público do Trabalho. Demandas essas que já tinham sido entendidas pela agente ministerial como de inteira responsabilidade do Ministério Público Estadual, pois se tratavam de denúncias de improbidade administrativa. Porém, ela enviou essas denúncias ao Ministério Público do Trabalho, o qual indeferiu a abertura do inquérito, mandando para o Ministério Público de Minas Gerais toda a documentação pertinente ao indeferimento por parte do Ministério Público do Trabalho a uma ação referente à improbidade administrativa da Prefeitura Municipal de Extrema, Minas Gerais. Enfim, através das ações ministeriais, nós tivemos algumas consequências para minha pessoa, e eu também gostaria de estender essas consequências à cidade de Extrema de Minas Gerais e o sistema democrático, não só da cidade de Extrema, mas de todo o país. Através da inércia da agente ministerial, um inocente ele foi condenado. E, neste momento, esse inocente condenado, ele está impossibilitado de disputar eleições, está inelegível por 8 anos. Esse inocente, ele também, como já foi falado aqui do processo de demissão decorrente da PAD, não venho aqui argumentar a questão da PAD, mas a documentação analisada por um agente ministerial, ao qual a demissão se dava no dia 14 de agosto de 2020, porém, a publicação do ato, aquilo que dá veracidade à legislação brasileira, não somente a uma portaria de demissão, foi realizado 6 dias depois. Inclusive dentro de um período compreendido nos 3 meses que antecedem uma eleição. Ou seja, nesse quadro, eu vislumbro que a pessoa a ser investigada não seria o acusado na ação de impugnação de registro de candidatura, mas aquele que proferiu uma demissão dentro de um período impróprio, mas esse não é o caso. Voltando aos efeitos dessa inércia do Ministério Público Estadual, retirando um candidato, teoricamente, que deveria concorrer às eleições, tirando o direito de pessoas, dos cidadãos da cidade de Extrema, de escolherem a quem eleger,
e, consecutivamente, a eleição daquele a qual ela defendeu em sua própria defesa da minha representação perante essa casa da seguinte forma. Me restam alguns segundos, eu peço só mais um minuto. Defendendo a si mesma e o Poder Executivo Municipal, ela proferiu o seguinte... Seja muito breve, por favor, doutor, Okay. só porque já esgotou o tempo de Vossa Excelência. Talvez explique, não é, as circunstâncias, o comportamento obsessivo e delírio, não é? Isso da minha parte, delírio e comportamento obsessivo, as minhas representações perante a administração municipal de Extrema e ao Ministério Público. Obrigado a todos. Mais uma vez, boa tarde. Muito obrigado, doutor Alex. Então, agora passo aos debates. Quer dizer, primeiro devolvo a palavra ao conselheiro Marcelo Weitz para caso tenha algum esclarecimento adicional. Por favor, doutor Marcelo. Presidente, apenas para reafirmar e dizer que, conforme foi visto, tudo se resume a uma resignação contra a Polícia Administrativa ou eleitoral. Sendo que, se impugnação eleitoral houve, decisão judicial houve. Concordar ou não cabendo aqui atribuições do Conselho. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. A matéria está em debate. Se não desejam debater, então passamos aos votos. Conselheiro Sebastião Cacheta, por favor. Está sem som, conselheiro. Cumprimentando... Me ouve? Sim, agora sim, por favor. Cumprimentando pela sustentação oral e, em especial, o voto do eminente relator, acompanho integralmente as conclusões de Sua Excelência. Muito obrigado, conselheiro Sebastião Cacheta. Conselheiro Silvio Amorim. Com o relator, presidente. Muito obrigado, conselheiro Silvio. Conselheiro Otávio Rodrigues. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento o eminente relator pelo voto, eu acompanho a orientação que ele nos oferece. Com o relator. Muito obrigado, conselheiro Otávio. Conselheiro Oswaldo da Albuquerque. Senhor presidente, também cumprimentando o eminente relator, eu acompanho integralmente o seu voto. Muito obrigado, conselheiro Oswaldo. Conselheira Sandra, ausente momentaneamente. Não sei se ela... sim, ela tinha ela tinha um compromisso agora, urgente, acho que aqui no gabinete dela mesmo. Não vai participar desta votação especificamente, mas nós ainda temos quórum mesmo assim. Então, a conselheira Fernanda Marinella. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a sustentação oral feita pela parte da tribuna e cumprimentar também o relator, no qual acompanho na sua integralidade. Obrigada, presidente. Muito obrigado, conselheira Fernanda Marinella. Como vota o nosso conselheiro Luciano Maia? Senhor presidente, na mesma linha, cumprimento o relator e acompanho integralmente Sua Excelência. Muito obrigado, conselheiro Luciano. Eu também acompanho na integralidade o voto proferido pelo conselheiro Marcelo Weitz. E antes de proclamar o resultado, queria apenas também cumprimentar mais uma vez o doutor Alex Ivan, parabenizá-lo por sua sustentação oral. E passa a proclamação: o Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, negou provimento ao recurso interno.